em meio ao atrito entre Brasília e Washington, a bandeira estatal chinesa de cartões de crédito UnionPay está chegando em território brasileiro, como uma alternativa às bandeiras americanas Mastercard e Visa. A previsão é lançar a função de crédito e integrar a bandeira com o Pix ainda esse ano. Estou dando a notícia aqui, a coisa tem implicação ampla, segue comigo. Isso vem em parceria com a fintech brasileira Left, significa esquerda em inglês, e o nome não é à toa. Um dos diretores do Banco Virtual é o ex-deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, foi presidente da Câmara, quem é mais velho vai lembrar, da Câmara dos Deputados entre 2011 e 2013, na época, primeiro no finalzinho do governo Lula II e depois no governo Dilma I. A operadora se descreve como uma instituição financeira, a Left, alinhada com o que pensa esse governo no Brasil. A coisa, como a gente já dava um prelúdio na introdução, não pode ser separada do tabuleiro geopolítico, do debate sobre a dominação do dólar e sobre o sistema financeiro global alicerçado nos Estados Unidos. Então, nesse segmento aqui, a gente vai explorar o seguinte: o que é o UnionPay, o que essa vinda para o Brasil significa e o impacto desse sistema de pagamento num cenário internacional bastante tenso. Bom, e a gente começa com qual é, de qualquer jeito, o papel de uma bandeira de cartão de crédito, o que isso aí impacta para qualquer coisa. E é o seguinte, uma bandeira de cartão de crédito como o Visa, Mastercard ou o UnionPay é como um canal de mensagens entre o banco de quem paga e o banco de quem recebe. Então a prova recusa as transações, ou seja, permeia em todas as atividades comerciais, cada compra, cada venda que passa por um cartão de crédito ou débito por toda a economia. E daí dá para começar a entender o peso que essa notícia tem quando a gente discute isso. Globalmente, as bandeiras americanas dominam o mercado. Isso tem vários motivos, tá? Papel global do dólar, a história do último século. Mas a questão é, estão sujeitas às sanções americanas. E são também um ponto de pressão que pode ser apertado em uma situação extrema de sanções. Por exemplo, Irã, ou ainda, essas empresas, são privadas afinal de contas, podem sair por iniciativa própria de um determinado país ou cortar certos serviços devido a valores internos, ao que elas acreditam, aos seus donos. Isso não é necessariamente uma coisa comum de acontecer num mundo onde, para a empresa, o dinheiro é o que está valendo. Mas, olha só, Visa e Mastercard anunciaram por conta própria, antes de sanções, a sua saída da Rússia com a invasão à Ucrânia. Creio até que a gente tem aqui o release de imprensa, temos então, da Mastercard quando saiu. Olha, a lógica de um adversário americano para desejar uma bandeira para chamar de sua é muito simples. Além do dinheiro que vem com isso, tem a blindagem de sanções e, no longo prazo, a possibilidade de ter a própria bandeira em outros países e projetar poder da mesma forma, tendo a habilidade de impor as próprias sanções a outros. Agora, vamos trazer essa possibilidade e tudo isso que a gente falou para o contexto chinês. A UnionPay foi fundada em 2002 com apoio do Banco Popular da China sob regulação do Estado e é uma empresa estatal, diretamente vinculada não só ao sistema financeiro do regime chinês, mas ao próprio regime chinês. Olha só esse compilado de fatos. O relatório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU fala em até mais de 1 milhão de membros da minoria uigur em campos repressivos na China. O eufemismo usado normalmente é campo de internação. Quem sabe da situação e as pessoas que sobreviveram e saíram para falar usam outro nome, campo de concentração. Os Estados Unidos consideram a perseguição a essa e a outras minorias étnicas e religiosas um genocídio, e não é só coisa do Trump, isso vem do final do governo Trump I, mas foi imediatamente mantido pelo Anthony Blinken, que assumia as relações exteriores no governo Biden. Projetos de lei que tramitam no Congresso americano e resoluções no Parlamento Europeu endereçam a extração forçada de órgãos de praticantes de Falun Dafa, que é uma minoria pacífica perseguida, extração forçada de órgãos também documentada em outros grupos de fé, tá? Aí no Mar do Sul da China, um negócio complicadíssimo, direito internacional, atrito militar com os aliados ali perto, Taiwan, Japão, Coreia do Sul. As camadas de blindagem quanto às sanções fazem sentido à luz disso, mas prosseguindo ainda, como uma instituição controlada pelo Partido Comunista Chinês, a expansão global do UnionPay joga aí Rússia, Paquistão, Laos, Mianmar, Malásia e Singapura faz parte de uma estratégia maior. Tem nessa alternativa financeira a possibilidade de transações para, veja só, terrorismo, contrabando e por aí vai, evadindo sanções ocidentais. Mas passa disso. E aí vem algumas das situações para ter em mente conforme a gente navega a situação da vinda do UnionPay para o Brasil. Vamos lá, vocês vão ver alguns documentos do meu lado aqui, a gente vai passar em detalhes por cada um deles. Mastercard, Visa e outras são empresas privadas sujeitas a provisões legais americanas, executivo e do Congresso. A UnionPay é uma estatal do Partido Comunista, o que ajuda a entender essa diferença e como isso se encaixa no contexto global são então o seguinte. O que vocês estão vendo aqui é um documento chinês
Isso detalha um pouco sobre a estratégia de fusão civil-militar. Estratégia da fusão civil-militar. Novamente, a gente tem aqui agora numa reportagem também da agência Xinhua, dessa vez em inglês. Essa é uma reportagem da agência Xinhua de notícias, é a agência de notícias do Partido Comunista Chinês. Nem vou dizer estatal, porque isso aí é do partido quando ainda era um grupo terrorista e uma guerrilha enquanto que estava tentando tomar o poder. A agência que vem lá do início do século XX. É algo que envolve, para pesquisa e para avançar os interesses chineses, ter uma abordagem que integra tudo que há, civil e militar, público ou supostamente privado, ou seja, utilizar empresas que supostamente não têm nada a ver com o exército para avançar interesses que são militares ou de Estado do regime chinês, instrumentalizando isso no que chamam, no regime chinês, de trabalho da Frente Unida. E a UnionPay também é parte disso. Expandindo esse cenário, quando a gente fala de presença no Brasil e integração com o Pix, a gente passa por como esses dados ficam na mão do regime chinês. No Brasil, há a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que dados pessoais de brasileiros sejam tratados com segurança e transparência, inclusive dados bancários. Na China tem outra lei. A Lei de Segurança Cibernética de 2017 joga junto à Lei de Segurança de Dados de 2021. Essencialmente, a provisão legal é a seguinte: se o Partido Comunista disser que é necessário para qualquer empresa ceder os dados, ela cede. O Partido Comunista Chinês ficou conhecido por casos de espionagem, mas aqui tem uma estrutura legal que também violaria em tese a LGPD, ficando essencialmente em dissonância com a legislação brasileira. A legislação chinesa em discordância essencial com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Como isso vai ser navegado, a gente aguarda para descobrir. Mas agora, com as ferramentas em mente, a gente vai para alguns exemplos práticos e para um comentário de como isso pode impactar o dia a dia e, no longo prazo, como pode mesmo afetar a liberdade. Agora, a gente ficou com a notícia, vamos ao comentário, sempre importante fazer essa distinção com transparência ao público. Bem, na China, o sistema financeiro e a UnionPay são peças do modelo de crédito social, que usa vigilância em massa e transações financeiras para avaliar o comportamento dos cidadãos e dar a eles mais ou menos direitos e possibilidades com base nisso. O sistema de crédito social, uma coisa infame, lembra os clássicos sobre autoritarismo do século passado. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, do George Orwell, são os que mais frequentemente são citados quando a gente fala desse tipo de controle. Mas, uma coisa que é levada a cabo, na realidade, pela enésima potência. Enquanto isso mostra o alcance de um regime autoritário dentro das próprias fronteiras, mas tem ainda o uso dessa bandeira como uma ferramenta para que, além de instrumentalização geopolítica, a vontade do regime de Pequim seja feita com pessoas muito além das suas fronteiras. Vamos lá no que eu quero dizer com isso. Ontem teve a seguinte notícia: uma praticante russa de Falun Dafa, eu citei essa minoria perseguida na China agora há pouco, foi perseguida dentro da Rússia por praticar a própria fé. Esse grupo é brutalmente perseguido dentro da China. Mas desde a invasão russa da Ucrânia, quando a China se tornou o fiador do Kremlin e o UnionPay, com a saída de Visa e Mastercard, passou aí a ser utilizado em massa, pessoas de quem o Partido Comunista Chinês não gosta, mais e mais são perseguidas também dentro da Rússia. Cidadãos russos perseguidos dentro da Rússia porque praticam uma fé que o Partido Comunista Chinês não gosta. Natália Minkova criticou o que Pequim fazia. Ela está presa agora, condenada a 4 anos. No Brasil, vamos lembrar, durante o G20, brasileiros, também praticantes de Falun Dafa, que é praticado em 100 países pelo mundo, uma prática tradicional chinesa, protestaram contra o regime chinês lá no Rio de Janeiro. Isso foi no final do ano passado. Eles foram hostilizados por dezenas de capangas da ditadura mandarim. Com um UnionPay aqui, uma sanção americana a colar, fica a pergunta no ar. Algo como o que foi visto na Rússia poderia estar em um horizonte distante no Brasil, seguindo nesse rumo? Enquanto a ideia de uma bandeira independente para cartões de crédito e uma forma nacional de operar as coisas é desejável num país senhor de si, independentemente dessa crise atual, o contexto agora não é esse, mas de uma ferramenta de uma ditadura expansionista e repressiva. Não uma alternativa, mas um agravante nesse debate. Muito bem, UnionPay vindo para o Brasil, a gente tem aí um pouco da situação, trouxe a notícia, trouxe o contexto para vocês e depois a gente encerra com esse comentário.